nono ano, tudo bem? Sou a professora Júlia Carla. Hoje a nossa aula será de pesquisa e produção textual. Estamos na quarta aula de PPT. Iremos responder algumas questões e revisar um pouco, relembrar os gêneros textuais que nós estudamos ao longo dessas aulas, tanto de língua portuguesa quanto de PPT. Esses gêneros textuais foram a crônica, o conto e o texto normativo, né? Então vamos lá. Elementos constituintes do gênero. O personagem principal da crônica, um cristal lapidado por Deus, caracteriza-se por ter sido um cidadão que não tinha uma habitação convencional, vivendo dessa forma em condição de pobreza absoluta. Você já viu pessoas em situação de rua em Palmas? Tem conhecimento de quantas pessoas vivem nessa situação na capital tocantinense? O que você pensa a respeito dessa realidade social? Então, essa questão é uma questão de PPT que está no bloco, que veio nas aulas referentes ao gênero textual crônica. Nós fizemos a leitura, interpretamos essa crônica e no final veio essa questão que exige de vocês a escrita, exige a pesquisa para poder fazer essa escrita. E essa escrita ela deve ser feita de forma coesa e coerente. Tudo bem? Então, vou orientá-los como vocês irão fazer. Então, vocês devem pesquisar na internet, em fontes confiáveis, se há pessoas, se há moradores de rua aqui em Palmas. A gente não vê muito moradores de rua aqui em Palmas. A gente não vê como em outras grandes metrópoles acontece com maior frequência da gente estar andando na rua e se deparar com moradores de rua. Aqui em Palmas isso não acontece muito, mas pesquisem se há moradores de rua e o que você pensa a respeito dessa realidade social. Então você vai produzir aí um texto com 2 parágrafos, primeiro mostrando o resultado da sua pesquisa, que vai contextualizar o tema. Você vai contextualizar o tema moradores de rua em condição de pobreza absoluta, contextualiza mostrando a realidade de Palmas. Então, pesquisa, anota as informações que você obteve nessa pesquisa para poder desenvolver esse parágrafo. No segundo parágrafo, você vai dizer o que você pensa a respeito dessa realidade social. O que você pensa sobre isso? Você acha natural ou você não acha natural? Você acha que essa realidade deveria ser evitada? Também pode sugerir alternativas para fazer com que essa realidade de pobreza absoluta e de moradores de rua seja evitada aqui na nossa cidade. O que poderia ser feito? Pense sobre o tema de forma crítica para conseguir produzir esse parágrafo. Então, recapitulando, serão 2 parágrafos, um mostrando o resultado da sua pesquisa e outro mostrando o que você pensa sobre essa realidade. Vamos à próxima. A outra questão é com relação ao texto normativo. Você acredita que os direitos universais humanos são realmente garantidos na sociedade brasileira? Justifique sua resposta. Tenho certeza que você tem bagagem, tem repertório para desenvolver esse parágrafo. Você, para desenvolver esse parágrafo, respondendo se na nossa sociedade os direitos humanos são garantidos, você tem que observar os fatos. O próprio artigo que nós lemos nesse grupo de aula dá repertório para você conseguir responder essa questão, porque ali nós vimos situações, o autor do artigo, ele mostrou situações em que os direitos humanos não são garantidos, tá? Nós vimos no texto dessas aulas, foi a Declaração dos Direitos Humanos. No artigo de opinião, que é o grupo de aulas que veio depois, nós vimos que muitos direitos humanos não são garantidos. Ele mostrou essa situação.
de diferença na aplicação de leis com relação às classes sociais. Então, você pode usar o repertório que você adquiriu com a leitura daquele artigo para elaborar esse parágrafo, mas você também pode pesquisar, ler notícias em jornais, em blogs, assistir documentários, ver reportagens. Nós ainda vemos notícias sobre situação de trabalho escravo, situação de abandono, de idosos, de crianças. Então, tudo isso você pode usar para poder responder essa questão. Então, fica evidente, né, pessoal, que os direitos humanos ainda não são garantidos na nossa sociedade. É uma luta constante nossa para com que eles sejam colocados em prática. É uma luta constante. A gente vê casos de racismo, de preconceito. Então, isso tudo agride os direitos humanos. Temos aí, olha, o artigo 4 diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Apesar de sabermos que é inaceitável a existência da escravatura, sabe-se que ela pode revestir-se de diferentes formas nos dias de hoje, como por meio da exploração do trabalho infantil. Dessa forma, realize uma pesquisa em fontes confiáveis e abertas sobre o trabalho infantil no Brasil. Após a leitura e pesquisa, anote em seu caderno dados estatísticos relacionados ao tema. Então, aqui um tema que nunca deixa de ser atual. Nós sabemos que criança, ela não pode trabalhar, a criança e o adolescente, a não ser na condição de menor aprendiz, que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite, que a criança ela deve ir para a escola, deve estudar, mas ainda na nossa sociedade existem situações de trabalho infantil. Então, você vai pesquisar sobre esse tema e vai desenvolver aí o seu parágrafo. Então, vai ser um parágrafo expositivo. Você vai expor essa realidade, tá? Sem ficar se envolvendo, dando sua opinião. Tudo bem? Então, só relembrando para vocês os gêneros textuais que nós estudamos. Nós estudamos nesse bloco de estudo o artigo de opinião, o conto, a crônica e o texto normativo. O conto e a crônica, vocês viram que tanto o conto quanto a crônica, eles tinham uma peculiaridade, eram regionais, não era? Mostravam as características da nossa região, tanto geográfica quanto cultural, mas pertence à tipologia narrativa. E nós estudamos também o texto normativo, e vimos a importância desse gênero textual, porque ele expõe as regras, normas e preceitos estabelecidos para uma vivência coerente em sociedade. Nós vimos que eles são importantes, que eles regem a nossa convivência, os nossos acordos, tanto de negócio quanto no geral, compra, venda, aluguel, lei, tudo isso deve ser estabelecido, deve ser regido por um gênero textual que está ali e expressa as regras das quais as condutas nós devemos seguir. Então, vocês viram que o texto normativo ele tem essa característica, ele é expositivo, ele apenas expõe as regras, as leis, as normas e condutas. Não tem ali opinião nem exposição pessoal de quem o escreveu, tá bom? E estudamos também na nossa última aula de PPT um outro conto, só que o conto da Clarice Lispector. Então, esse foi o nosso estudo, espero que vocês tenham compreendido. São gêneros textuais de fácil compreensão. Esse período nós fizemos uma revisão de alguns conteúdos importantes para que vocês passem para o ensino médio preparados, seguros e para que vocês consigam dar continuidade e finalizar esse processo da educação básica e fazerem um bom ensino médio, certo? O próximo período, o próximo grupo de aula será com a professora Eli. Eu vou encerrar por aqui, me despeço de vocês e um forte abraço, boas festas!